Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós aproveitamos juntos a presença do nosso Deus logo nas primeiras horas do dia. Para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui junto com você e com certeza junto com o Papai do Céu, para assim passarmos alguns minutos meditando na Palavra de Deus e assim sairmos preparados para as nossas atividades com a presença do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o inimigo. E antes disso, como é nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração e assim estarmos com a presença do Espírito Santo para ter todo o entendimento necessário. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, estás nos céus, para nós é um prazer e um privilégio passar esses minutos na tua presença logo nas primeiras horas do dia. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos revelando a tua boa vontade e nos dando entendimento e sabedoria para assim compreender as tuas verdades. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema de hoje é o inimigo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, que diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer, o anjo de luz, ele foi criado num ambiente perfeito por um Deus perfeito. Ele tinha atribuições, funções as mais elevadas do céu. Lúcifer, dentre todos os seres criados, era o mais elevado. Porém, um dia, por se afastar da presença de Deus, o pecado bateu a porta do seu coração. E assim ele passou a cultivar isso. Por conta da iniquidade que estava nele, que é o pecado, ele foi expulso do céu. E essa foi a sua primeira limitação. Hoje nós vamos abordar 5 limitações que acontecerá com o inimigo das nossas almas com o decorrer do tempo. A primeira limitação foi a expulsão do céu. Com a expulsão do céu, ele perdeu o seu cargo, a sua função, o privilégio de estar diante do trono de Deus, o privilégio de reger os anjos, de estar acima de todos os anjos, de estar acima de todos os seres criados. Essa foi a primeira limitação dele, um grande baque. Ele ainda tinha acesso aos céus de forma limitada, né? Ele só podia manter contato ali com os seres celestiais, mas não podia mais habitar no céu. Ele ainda tinha acesso aos mundos criados por Deus, e quando eu digo mundos, eu tenho a base do livro de Jó, quando houve aquela reunião no céu, que os representantes dos mundos compareceram a essa reunião, e um dos representantes era Lúcifer. Infelizmente, ele não conseguiu conquistar espaço nos outros mundos, e infelizmente ele conseguiu aqui na Terra. E por conta disso ele passou a representar a Terra, usurpando o direito que era de Adão, como representante legítimo da Terra. A segunda limitação que aconteceu com o inimigo, que agora não se chama mais Lúcifer, mas Satanás, o acusador de todas as almas, o livro de Apocalipse fala que ele nos acusa de dia e de noite na presença de Deus, foi quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Ali ele foi desmascarado totalmente. Ainda restava uma certa duvidazinha, um certo receio em relação se as acusações que ele tinha feito a respeito do governo de Deus, se tinha fundamento ou não. Porém, quando Cristo morre na cruz do Calvário, dá a sua vida em sacrifício pelos seres que pecaram, para redimi-los, para, com o tempo na frente, torná-los para seus para sempre, completamente. Ficou desmascarado que Satanás ele não tinha nenhuma razão ao acusar Deus sobre um governo injusto. Satanás ficou desmascarado e foi revelada a sua verdadeira face. Essa foi a sua segunda limitação. A terceira limitação acontecerá quando os servos de Deus forem selados, né? Lá em Apocalipse fala que ele não terá mais poder no sentido de tentar a nós
no sentido de tentar persuadir para a prática do pecado. Isso para nós será um grande privilégio, porque não ter mais a influência de Satanás sobre nossas vidas, para nós será um alívio. E isso acontecerá quando acontecer o evento do selamento. Ele poderá apenas influenciar as pessoas que rejeitaram a Cristo, as pessoas que não foram seladas do lado de Cristo. Essa é a terceira limitação. A quarta limitação acontecerá quando Jesus voltar, que ali levarem os redimidos para o céu e ali passarem 1000 anos no céu. Durante esses 1000 anos, Satanás e seus anjos caídos ficarão na terra sozinhos, pois todos aqueles que rejeitaram o sangue do Cordeiro estarão mortos durante 1000 anos. E por conta disso, ele não terá mais a quem tentar. Ficará sozinho com seus anjos. Apenas, de certa forma, olhando o mal que causou pelo todo mundo, todo o caos que foi de responsabilidade dele, porque não terá ninguém mais para tentar. E a quinta e última limitação será a limitação total. Quando Jesus voltar ao final dos 1000 anos, juntamente com o povo que estará com ele salvo, Satanás ele terá o seu fim decretado por completo. Lá no livro de Apocalipse fala que ele será jogado no lago de fogo e enxofre, e assim extinto completamente. A Bíblia revela não somente o início de como tudo começou a respeito do inimigo de nossas almas, mas a Bíblia revela também como será o fim dele. E com o passar do tempo, ele vem perdendo cada vez mais a sua influência, o seu poder e as suas ações em relação ao povo de Deus, em relação a Cristo. Porque Cristo, como nós já mencionamos em dias anteriores, ele é triunfante e vencedor. Hoje o convite que eu faço a você e também ao convite a mim é para que nós nos apoderemos do poder de Cristo para assim vencer esse inimigo. É bem verdade que nós, por si só, não temos força. Por mais que ele, com o passar dos tempos, com o passar dos anos, venha sofrendo cada vez mais limitações, ele ainda é um ser muito poderoso e que não deve ser subestimado por nós. Por isso, nós temos que depender unicamente de Cristo, porque Cristo já o venceu diversas vezes e tem poder para continuar vencendo até o fim. Que nós possamos nos apoiar dele para vencer esse inimigo em comum. Chegamos a mais um fim de nossa meditação. Hoje nós abordamos o tema sobre o inimigo, um inimigo a ser vencido por nós, porém um inimigo que já foi vencido por Cristo. Que o Papai do Céu nos dê esse poder necessário para continuar vivendo nesse mundo de pecado e assim continuar trilhando o caminho que leva ao céu, o caminho que leva à vitória. Quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração e assim encerrarmos esse momento tão especial. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus. Satanás é um inimigo formidável. Porém, nós cremos pela fé que pelo teu poder temos a condição necessária para vencê-lo. É claro que não há em nós força alguma. Por isso nós reconhecemos a tua força, porque a tua palavra revela que o Senhor venceu já diversas vezes. Perdoa a nós se de maneira indevida achamos que tinha força suficiente para o enfrentar. É bem verdade que nós somos fracos e débeis, Senhor. Por isso nós confiamos somente em Ti para essa situação. Fica conosco, dá-nos o Teu poder, dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por passar esse tempinho junto comigo, buscando a presença de Deus, estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. E como eu costumo sempre dizer, que nós possamos não fazer isso apenas hoje, mas sempre, até aquele grande dia, buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, Ele vai nos acrescentar. Tudo aquilo que precisarmos, Ele sabe.
e Ele vai fazer aquilo que for melhor para cada um de nós. Basta a gente confiar e se entregar por completo, sem reservas, completamente às mãos dele. E assim como o vaso moldado na mão do oleiro, assim seremos nós na mão do nosso Criador, tá bom? Eu te vejo amanhã, nessa mesma hora. Estou aqui esperando por você, tá bom? Então não se atrase e não troque esse momento por nada, tá bom? Até a próxima.